Meu amigo Ailton, você me dá só um pouquinho de... Só retorno aqui para mim, por favor. Graças a Deus. Obrigado, Ailton. Deus abençoe. Queridos, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, quando nós falamos sobre o fim dos tempos, quando nós falamos sobre o fim dos... Quando nós falamos sobre o fim dos tempos, existe uma linha de estudos dentro da teologia sistemática chamada de escatologia. A escatologia, ela na verdade, é uma linha de estudos que avalia o que as Escrituras falam sobre os fins dos tempos. E a escatologia, ela diz para nós que a história da humanidade, ela é uma história linear. Ela é uma história linear. Dentro da escatologia, acredita-se que a história da humanidade, ela é uma história linear. História linear é a ideia de uma história que segue uma linha reta. Quando se pensa neste sentido, o que a escatologia está querendo dizer para nós é que a Terra ou a humanidade, o mundo, a ideia que se tem é que todas as coisas seguem uma linha reta. Neste sentido, teve um ponto de partida e terá um ponto final. Neste sentido, existe um ponto de partida e terá um ponto de final. Um ponto final. É nesse sentido que a escatologia pensa e diz que a história ela é linear, diferente daquilo que muitos acreditam ser uma história cíclica. O que é uma história cíclica? Os acontecimentos que aconteceram no passado vão continuar acontecendo no presente e tornarão a se repetir no futuro. Porque a ideia é a ideia de uma história que é circular. Você está aqui? Diga amém. Mas a escatologia vem dizendo para nós que uma das suas linhas de pensamento é que a história segue uma linha linear. Então teve um ponto de partida e terá um ponto final. E dentro da Bíblia nós podemos perceber isso. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a... Mas João também vai ver no livro de Apocalipse, e ele descreve esta visão que ele tem, de que ele vê um novo céu e uma nova terra. E ele diz que contempla isso porque o primeiro céu, terra e mar já não existe. Então o que João está dizendo é que ele vê o novo, porque o que era antigo se passa. Então a ideia que nós temos é que a história da humanidade ela segue uma linha reta. Então ela teve um ponto de partida e terá um ponto final. Você pegou isso? Diga amém. E aí se nós olharmos para as dispensações da Bíblia, o que a Bíblia nos apresenta, ou que nós caracterizamos como dispensações, nós podemos ver que de fato a história segue uma linha reta. Por exemplo, tem o período da inocência, da consciência, do governo humano, da lei, promessa ou patriarcal, período da lei, período da graça e o período do reino ou do milênio. E aí nós vemos que esta preocupação ela é demonstrada pelos discípulos. Uma vez que a Bíblia diz para nós, ou pelo menos esta é a visão que eu tenho, os capítulos 24 e 25 de Mateus vão ser regidos por 3 perguntas. Quantas perguntas? A Bíblia diz que Jesus está saindo ou está em Jerusalém e os discípulos, maravilhados pelo que eles contemplaram, que eram o templo reconstruído pela autoridade de Herodes, e eles estão maravilhados com as construções, com o fundamento, com a edificação, até as pedras encantam eles, de maneira que eles chegam para Jesus maravilhados com aquilo e dizem: Senhor, olha para a beleza deste templo. E Jesus diz: gente, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles vão para o Monte das Oliveiras, e é lá que eles fazem as perguntas.
Eles dizem: Senhor, em primeiro lugar, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E aí, quando Jesus ele vai descrevendo acerca do acontecimento que ocorrerá a destruição do templo, ele relaciona isso com a história que Daniel mostra, ou sobre a visão que Daniel tem da profanação do santuário. Acerca da sua vinda, ele vai revelando através dos sinais. E possivelmente a expectativa dos discípulos era ter uma data marcada, uma data pré-determinada de Jesus, para que eles entendessem quando seria a sua volta, e assim eles compreenderiam o final dos tempos. Mas Jesus ele vai responder estas duas últimas perguntas, apontando ou mostrando que os sinais aconteceriam, e os sinais evidenciariam a sua volta. Nesse sentido, ele não predetermina uma data. Ele diz: gente, vocês têm que olhar para os sinais, e através dos sinais, vocês vão entender que a minha vinda está próxima, e se a minha vinda está próxima, o fim do tempo também está chegando. Você está aqui, diga amém. E aí você vai ver, nós vamos perceber, que tudo aquilo que Jesus vai construindo acerca de sua fala, ele vai ressaltando acerca da necessidade da vigilância. Tanto é que, se nós olharmos para o verso 3, que conclui a parábola das 10 virgens, no verso 3 ele vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E aí, dentre tantos exemplos que Jesus vai relacionando e mostrando a necessidade de olhar para os sinais e assim entender que a sua vinda estava próxima e o fim dos tempos, ele vai esboçar a ideia de um casamento judaico. E aí no capítulo 25, ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Na verdade, aqui ele está usando a cultura judaica para descrever ou para ilustrar, para comparar. Porque ele diz no verso 1, então o reino do céu será semelhante. Por quê? Aqui ele está criando uma comparação que era atual, que eles tinham contato, que eles conheciam. E ele está falando sobre a semelhança. Então isto aqui é uma parábola ilustrativa. Há 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Você está aqui? Diga amém. Está me entendendo? Diga glória. Quer continuar ouvindo? Diga aleluia. Graças a Deus. E aí ele vai falar sobre esta comparação. E aí eu disse que ele usa a figura do casamento judaico. Eu entendi que o casamento judaico ele é constituído por 3 etapas. Quantas etapas? Em primeiro lugar é quando os noivos são prometidos, geralmente dentro dessa cultura e dentro da cultura do Oriente, geralmente funcionava assim, alguns países são assim até hoje. Os filhos eram prometidos pelos pais quando ainda crianças. Então a primeira etapa era a etapa, digamos assim, da promessa, em que eles eram prometidos uns para os outros, geralmente quando ainda criança. E nesse sentido, alguns dizem que envolvia-se uma série de interesses, porque o casamento envolvia o dote, o pagamento dele, então geralmente era envolvido a construção da linhagem das famílias, então em alguns casos eram movidos inteiramente por interesses. Então a primeira etapa era a promessa dos pais. A segunda etapa era considerada como a etapa do noivado. Então geralmente o noivo ia até a casa da noiva, que ambos já eram prometidos uns para os outros, e nesse sentido, alguns acreditam que era nessa etapa que era efetuado o pagamento do dote, e esse pagamento do dote era efetuado porque, segundo a cultura, isso é uma das coisas que eu entendi, que segundo a cultura, o noivo estaria retirando uma preciosidade de dentro da casa daquele pai. Então ele deveria pagar o dote. Então o dote não era simplesmente, tudo bem que teve a sua desconstrução, mas a ideia inicial era essa: a pessoa que estava saindo de dentro da casa era uma pessoa muito preciosa, por isso existia o pagamento do dote, que geralmente era muito caro. E no período do noivado era feita uma espécie de aliança,
E nessa aliança, a noiva se propunha, porque a aliança era considerada como que já um casamento propriamente. Todavia, não havia sido ainda consumado, mas era considerado um casamento propriamente. Tanto é que se nós olharmos para o Evangelho, nós vamos ver que Maria, quando está prometida para José, e ela descobre ou acha grávida, se encontra grávida, e o fruto que está nela é do Espírito, José tenta deixá-la secretamente, porque aquilo era considerado um ato de adultério. Se ela estava grávida e não era de José, eles não caíram no pecado de fornicação, então aquilo era considerado um adultério, porque Maria só poderia ter gerado de um outro homem, então era considerado como um adultério. Então a Bíblia diz para nós que, de fato, o noivado era uma etapa muito séria, ela é levado muito a sério. Então a noiva se propõe a se organizar para este evento, que era a consumação, e o noivo, por sua vez, ele ia para a sua casa, porque geralmente nessa época eles aumentavam um cômodo da casa dos pais, e geralmente eles moravam na casa dos pais. E aí a história vai dizer que eles se preparavam, o noivo se preparava o ambiente onde ele receberia a sua noiva, onde ele passaria a noite nupcial e onde ele possivelmente conviveria com ela e construiria assim a sua família. E é interessante que a noiva, ela se preparava. Uma das etapas da preparação era quando a noiva chamava as suas amigas mais íntimas, mais próximas. Estas eram consideradas como damas de honra. Você está aqui? Diga amém. Elas eram consideradas como damas de honra, damas de... E essas damas de honra, elas tinham a responsabilidade de adornar, de auxiliar a noiva na preparação para o casamento, para o grande dia. Alguns dizem que elas auxiliavam nas vestimentas, na preparação do enxoval. Eram estas pessoas que lhe auxiliavam para este grande dia, para este evento, que estavam mais perto. Por isso a cultura diz que geralmente quando ouviam-se os gritos, porque os amigos do noivo, quando vinham para a etapa da consumação, geralmente eles vinham pelos quarteirões gritando, dizendo que o noivo estava chegando, e aí as mulheres, que eram as damas de honra, saíam para o lado de fora da casa, para o lado de fora do lar, e elas ficavam com as suas tochas acesas, aguardando para recepcionar o noivo. E a história diz para nós que na etapa da consumação do casamento acontecia isso. Então existia a promessa, período do noivado e a consumação. E aí eu percebo que dentro da Bíblia nós podemos perceber que é mais ou menos isso que acontece. Porque a Bíblia diz que nós fomos prometidos para Deus. A Bíblia diz para nós em João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos ver que nós fomos prometidos a Cristo não por interesse, mas exclusivamente por amor. Nós podemos perceber que a aliança foi feita. E Pedro fala sobre o dote que foi pago. Ele diz que não foi com ouro, não com prata, não com coisas corruptíveis, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, crente? E aí a terceira etapa está relacionada ao dia do arrebatamento. Me permita pensar assim, está relacionada ao dia do arrebatamento. E é por isso que Jesus ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas olha que riqueza do texto, eu vou preparar-vos um lugar. Nós já fomos prometidos, eu já amo vocês, vou me entregar por vocês, vou fazer o pagamento do dote, não vai parar por aí. Por quê? Eu vou levar vocês para mim, aonde quer que eu esteja, vocês também vão estar. O dia da consumação vai chegar. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz para nós que ele usa esta parábola para ilustrar. E aí ele diz sobre a necessidade da vigilância. A necessidade da vigilância é a mesma ideia de estar atento, de estar apercebido, de estar ligado naquilo que está para acontecer. E aí ele diz
acerca da necessidade da virgem, e aí ele usa esta riqueza da cultura judaica para descrever isso. Então, a semelhança das 10 virgens que ficavam aguardando o esposo chegar para fazer a recepção, para introduzi-lo à festa e para celebrar a consumação do casamento, Jesus diz que assim essas 10 virgens estavam preparadas. E aí o texto diz que haviam 5, ele divide aqui. Ele diz que haviam 5 loucas e 5 prudentes. E aí ele fala que as loucas não levam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite ou vasilhas com azeite e não só as suas lâmpadas. E aí o texto diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E eu percebo aqui que existe um perigo relacionado nesse texto. O texto diz: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Outros textos estarão expostos dessa forma: todas elas cochilaram e depois dormiram. E eu percebo que isso daqui é um perigo, porque cochilar é a ideia de alguém que não poderia dormir, mas devido ao cansaço, devido à fadiga, ele não queria, mas cochilou. Deveria estar atento, mas cochilou. Por exemplo, alguém está dirigindo várias horas nas estradas durante a noite. É para ele estar atento, mas por um descuido, às vezes ele cochila e acaba acontecendo uma fatalidade. Era para ele estar acordado, mas por algum descuido ele acaba cochilando. Mas a ideia de alguém que deveria estar atento, teve um sono leve. E perceba que o texto diz: cochilaram. E eu percebo aqui o perigo do sono, porque o sono, quando ele vem forte. Você já percebeu? Às vezes você está assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, você diz: eu não quero dormir. Mas quando você percebe, você está. Esses dias eu estava com um colega meu lá na empresa onde eu trabalho, e ele é novo convertido. E o pastor da igreja que ele está indo, ele trabalha muito. E aí ele estava lá ouvindo a palavra, a pregação, o irmão pregando, daqui a pouco está lá o pastor. Porque o cansaço às vezes vem, sim ou não? Sim ou não? Você está comigo aqui e é ser humano ainda, eu sei que o cansaço vem, sim ou não? Então, o cochilar é a ideia de alguém que deve estar atento, mas cochilou. Só que vem o perigo maior, porque o sono é assim, ele vem sorrateiramente. Primeiro elas cochilam, depois elas dormem. E o sentido de dormir é estar entregue ao sono. E aqui eu percebo que o sentido de dormir é algo perigoso, porque geralmente quando Paulo vai relacionar a ideia do sono, ele fala sobre um sentido de alguém que está morto espiritualmente. Por isso eu preciso tomar cuidado com a ideia do sono, porque o sono, quando ele vem com uma força, com uma intensidade. E geralmente eu não tenho predomínio sobre ele. E aqui Jesus está dizendo que elas tosquenejaram e adormeceram. Elas cochilaram e depois dormiram. E aqui é interessante que o texto diz que todas dormiram. E aqui eu percebo que existem algumas coisas comuns. Por exemplo, todas são virgens. Por exemplo, todas têm lâmpadas. Por exemplo, todas dormiram. Por exemplo, todas estão esperando o noivo. E o texto diz que todas elas tosquenejaram e adormeceram, cochilaram e depois dormiram. Todas elas se entregaram ao estágio do sono. As que tinham azeite de reserva e as que não tinham. As que eram prudentes e as que eram loucas. E aqui eu percebo sobre a necessidade de estar atento com aquilo que eu não posso me descuidar. Porque o texto não diz que foram somente 5. O texto diz que foram todas. Então, em sua totalidade, aqueles que estavam esperando o noivo, dormiram. Você está aqui? Diga amém. Por que elas dormiram? O verso 5 diz: tardando o esposo. Tardando o Provavelmente tinha uma hora determinada. Provavelmente tinha um horário determinado para o casamento. Provavelmente tinha um momento marcado para o casamento. Só que o texto diz: tardando o esposo. O que o texto está dizendo é: ele demorou mais do que o previsto. A previsão é que ele chegasse em um determinado horário. Mas ele demorou para chegar. E no demorar para chegar, o sono veio. No que o sono veio, deu a ideia do cochilar. Quando elas cochilaram, elas não percebem.
e já estão entregues ao sono. E isso daqui é um perigo. Por quê? Elas devem estar atentas, mas não percebem que já estão entregues ao sono. Porque o esposo tardou mais do que o previsto. Elas cochilaram e dormiram. Você me acompanha? Diga amém. E aí eu preciso lembrar daquilo que Pedro diz. Mas, amados, considereis uma coisa, não ignorem isso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. Ele não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Na verdade, ele está sendo longânimo para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, senão que todos venham ao pleno conhecimento da verdade ou à salvação. Então a demora do esposo não é de fato demora, é longanimidade. E aí o esposo, ele está dando tempo para que alguém se arrependa. Só que quem deve estar atento, ao invés de estar atento, está dormindo. Quem tem azeite de reserva e quem não tem. Quem tem lamparina com reserva e quem não tem. Quem é sábio e quem é prudente. Qual é o perigo de estar dormindo quando eu deveria estar atento? Em primeiro lugar, eu não percebo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Os sinais estão acontecendo e eu não percebo. As evidências estão acontecendo e eu não percebo. É evidente, é visível, é tangível que Jesus está voltando, mas eu não percebo. Por quê? Estou entregue ao sono. Quem está entregue ao sono não tem oportunidade de reação, porque ele está tão relacionado com o momento que está vivendo, mas ele não percebe que aquilo que está acontecendo à sua volta está acontecendo e ele não percebe o que está acontecendo. A primeira coisa que ele fica impossibilitado de perceber são os sinais da volta de Jesus. Segundo lugar, perceba, elas estão acomodadas. Elas estão acomodadas. Repare, quando elas vão para as virgens prudentes e dizem assim: dai-nos do vosso azeite. As prudentes dizem: se nós dermos do nosso, nós vamos ficar sem, todo mundo fica sem lamparina, ninguém participa da festa. Nós vamos ter um problema. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. Espera aí. Se elas têm dinheiro para comprar e saem para comprar, e é nesse período que o noivo chega, por que elas não compraram antes? É a ideia de alguém que tem, mas está tão acomodado que prefere pedir emprestado. É a ideia de alguém que tem, mas espera que o outro faça aquilo que é de sua responsabilidade. Isso é acomodação. E aí quem está entregue ao sono não percebe que o azeite está acabando, está sem reserva, mas ele prefere ficar na acomodação. Porque o sono gera comodidade. Você está aqui, diga amém. Terceiro lugar, encerra aqui. A ausência de luz. Elas dizem assim: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lamparina está se apagando. É a ideia de alguém que está perdendo o azeite. Se elas perdem o azeite, elas perdem luz. A lamparina dessa época precisava de uma reposição. O azeite funcionava como combustível. Então, enquanto tem azeite, a lamparina permanece acesa. O ofuscamento aqui revela para nós a ausência de luz. E o oposto de luz é trevas. O oposto de luz é? O oposto de luz é? Isso daqui é um perigo. Porque elas não têm o azeite para manter a luz acesa. E aí quando eu olho para Jesus pregando para o povo que está ouvindo o seu sermão, vocês são a luz do mundo. E se vocês são a luz do mundo, vocês servem para iluminar. Porque não se acende uma lâmpada para colocar um cesto em cima. Não dá para esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Vocês são luz. Vocês precisam trazer luz. A luz precisa ser acesa. E a luz precisa permanecer acesa.
porque o contrário de luz é trevas. E aí Paulo, em Efésios no capítulo 5, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, porque agora nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós somos de fato filhos da luz, de forma que se somos filhos da luz, nós devemos resplandecer no meio das trevas. Existe a necessidade de haver uma diferença. É isso que Paulo está dizendo em Efésios 5. Ele está dizendo, gente, quem está no mundo está entregue às trevas. E as obras e as práticas carnais denunciam que eles estão em trevas. E Paulo diz, eu nem preciso citar o que eles fazem, porque até vergonhoso é. Mas quem está na luz é como uma trombeta de Deus. E quando essa trombeta é tocada, a trombeta vem para ressoar e dizer, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então quem está com ausência de luz, está sem perceber, se associando às trevas. Quem tem ausência de luz não percebe, mas a lâmpada está se apagando, porque não tem azeite para reposição, e talvez ele não entende, mas está se relacionando com as trevas. Você está aqui? Diga amém. O problema é algo chamado mundanismo. Tiago chama isso de amizade com o mundo. E ele é mais forte ainda no que ele diz. Acaso vocês não sabem que a amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus? Eu disse isso daqui na ceia em uma palavra de saudação, que eu estava dirigindo o culto. E eu disse que Tiago está pregando para uma igreja que não percebeu, mas o mundanismo entrou. E aí o que é pior é que Tiago não fala de roupa. Porque quando a gente interpreta mundanismo, a gente pensa na roupa. A gente pensa somente, de repente, nas músicas que alguém ouve, na postura, na conduta por fora. Nós pensamos em mundanismo avaliando através dessas coisas, através dos rótulos. Mas Tiago diz que, de fato, a associação com o mundanismo é quando as minhas práticas são carnais. É quando eu não tenho mais aquele temor que eu tinha diante de Deus. E Tiago está pregando para uma igreja que ora. Ele diz assim, gente, as orações não são atendidas porque vocês pedem mal. Significa que eles estavam pedindo para Deus, mas o pedido era mal. E eles dizem assim, gente, vocês estão pedindo mal porque pede para gastar nos próprios deleites, nas próprias concupiscências da carne. O mundanismo entrou de uma forma tão profunda que vocês estão orando para pedir para Deus, para gastar nos próprios deleites, nas concupiscências da carne. Ele chama o povo de adúltero. Adúlteros são aqueles que Oséias, ele usa esta mesma ideia e ele tem esta representação profética, porque ele casa com uma meretriz. Então mais ou menos era assim, de dia a mulher de Oséias caminhava com ele, mas da noite deitava na cama do adultério. E aí Tiago está dizendo, de dia vocês caminham com Deus, mas quando a luz apaga, vocês se relacionam com o mundo. Mas Tiago diz, é tempo de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus, de estar perto de Deus. Ele está pregando para uma igreja que está dando risada e diz, gente, vamos chorar, vamos lamentar, vamos nos aproximar de Deus, para que o mundanismo saia, para que Deus predomine, para que Ele volte a ser o centro e toda a glória seja dada para Ele, para que a gente não tenha uma vida de aparência, mas de veracidade, integridade e totalmente entrega para Ele. Você está aqui? Diga amém. Talvez não é a palavra que você queria ouvir, mas a palavra de Deus é essa. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Alguém decidiu fazer barulho para poder dizer assim, o esposo está chegando. O esposo está chegando. E quando alguém faz barulho, ouvi um despertamento. Eu posso profetizar? Você recebe, aleluia, a partir de hoje saia daqui com uma decisão. Qual é? Fazer barulho.
que barulho! Aleluia! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Jesus está voltando! Profetizo que o Calvário vai voltar. A mensagem do arrebatamento vai voltar. A palavra da cruz vai voltar. Elebacara, Xanda, Labrassoria. Aleluia! Porque quando nós nos entregamos para Ele, nós não nos preocupamos com mais nada. Porque quando a nossa vida está na mão dEle, nós não nos preocupamos com mais nada. Porque quando o cristão se preocupa com a salvação, ele não estou dizendo que ele tem que se acomodar. Eu creio que você é maduro para entender. Mas o projeto de salvação vem em primeiro plano. O projeto de salvação vem em primeiro lugar. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Vigia. O principal objetivo do crente ainda é ser salvo, para quando ouvir a trombeta de Deus, subir no arrebatamento. Jesus estava dizendo, gente, permanece acordado, permanece acordado, permanece acordado. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, permanece acordado. Nossos problemas são dois. Quantos? Nossos problemas são dois. Quantos? Um é quando a gente confia demais no outro. E o outro é quando a gente confia demais na reserva. Já viu o crente que anda na reserva? Obrigado, varão. No passado eu orava. Olha como Deus falava. Rapaz, quando eu dava... Olha, quando eu fazia culto com a minha família. E às vezes a gente fica andando na reserva. Quem aqui tem carro, levanta a mão. Quem aqui tem carro, levanta a mão. Você sabe um tanto quanto eu, que de tanto o carro andar na reserva, uma hora dá problema. Aí Paulo diz assim, gente, não anda na reserva não. Mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você crê, mas é uma noite em que nós sairemos daqui com o tanque cheio. Gasolina tá cara, tá ou não tá? O problema que deu. Esse negócio de ficar em fila de posto, abastecer, pagar caro, pôr gasolina ruim no carro. Mas o combustível que não pode faltar na nossa vida está aqui. Eu não sei se eu estou ficando doido, mas o frentista se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele está dizendo, tem espaço no tanque aí? Eu quero encher. E a conta já está paga. A decisão é sua. Quer sair na reserva? Quer sair do mesmo jeito? Quer sair comendo? Ou quer sair daqui cheio? Quer sair daqui murmurando? Criticando? Ou quer sair mais crente? Ou quer sair mais cheio do poder? Quer sair daqui ganhando alma? Quer sair daqui fazendo algo para o céu? Se você quer, eu vou encher o tanque. Ela baixar a maraçúria. Aleluia! A gente confia demais no outro. Se a igreja está cheia, eu dou glória. Se a igreja está cheia, eu canto. Se a igreja está cheia, eu adoro. Mas quem quer ser cheio, com a igreja cheia, com a igreja vazia, com alguém sozinho, andando parado só, ele adora, porque o desejo dele é me enche, me enche. Eu quero ser cheio do teu poder. Alabaxéria. Eu tenho uma palavra de sentença para alguém aqui. Reserva nunca mais. Você tem essa ousadia para apontar para alguém e dizer reserva nunca mais. Oh, eu sinto a graça. Eu sinto a glória. Diga para quem está ao seu lado, reserva nunca mais. Feche os seus olhos e receba esta presença de Deus.
Pastor, e a minha casa? Se preocupe em se encher o primeiro. Pastor, e a minha família? Se preocupe em se encher o primeiro. Pastor, e a minha vida profissional? Se preocupe em ser cheio primeiro. Mas e a minha vida financeira? Ser cheio ainda é mais importante. Oh! Porque enquanto nós formos cheios, não faltará o cuidado divino. Eu estava ali trocando meu filho, mas eu ouvi o pastor Aparecido liberando esta palavra para a igreja. Fui moço e já sou velho, mas quem é cheio, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, você não vai ficar com a caneca na mão. O céu está dizendo, eu vou encher tua vida, e como eu sou maravilhoso, eu vou abrir as portas para te abençoar. Abre a boca para adorar se você crê nessa palavra. Oh! Eu não sei porque eu ando meio peregrino aqui nessa igreja, mas os irmãos são casados? O irmão e a irmã são casados? Tem uma palavra de Deus para vocês, você recebe? Deus me manda dizer para vocês, reserva nunca mais. Porque tem hora que sobrevém um cansaço, sobrevém a fadiga, sobrevém a vontade de desistir, sobrevém a vontade de parar. Tudo isso acontece. E o pior é que tem hora que vem tudo de uma vez. Tem hora que você... Mas Jesus, como é que eu vou fazer? Deus está dizendo assim, primeiro eu vou trabalhar em vocês para depois cumprir o que eu já prometi. Eu vejo Deus falando, tem tanta promessa e parece que não vai acontecer. É que Deus está aproximando vocês no meio das dificuldades para mais perto dele. Porque é no meio da prova que a gente se achega a Deus. Eu vejo uma sensibilidade, um quebrantamento de Deus no coração de vocês, e é Deus dizendo, está tudo no meu controle, está tudo na minha direção, porque enquanto vocês estão passando por essas dificuldades, eu aproximo vocês de mim, porque a minha preocupação é com a alma de vocês. Eu vi uma reunião do inferno, e o diabo dizendo, eu vou acabar com esse casamento, eu vou destruir essa família, aleluia, eu vou tirar eles da igreja, mas o céu que não perde ninguém, entrou na briga e disse assim, eu já comprei a aliança, o pacto já foi selado, e eles não vão sair daqui na reserva, vai sair com o tanque cheio, aleluia. Eu profetizo que vai ter paz na casa de vocês, porque o Espírito Santo está abrindo a porta do céu e dizendo, eu caminho com vocês a partir de hoje, aleluia. Eu não sei se a igreja acredita nisso, mas enquanto vocês levantaram a mão, abrir a boca e adorar, Deus vai visitar a vida desse casal. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, sai da reserva, recebe a glória. Lebanjikamandosya nemakandora Baratkamandora sayo remanarasha Enderashi karamandria labatika mandosa derebakala mandria fassa. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. O que a igreja precisa é de poder de Deus. O que nós precisamos é de poder de Deus. O que as nossas casas precisam é de poder de Deus. O que as nossas famílias precisam é de poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma noite para quem está disposto a sair cheio. Fique de pé para adorar. Fique de pé para adorar. Isso, fale em línguas estranhas. Adore, glorifique, exalte. Talvez chegou na... Vai sair cheio. Cheio. Glória. Somente tu, Senhor, todo poderoso, Santo, aleluia, Santo, Deus poderoso, não há outro, Santo, Santo, Fábio. Deus poderoso,
Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Somente tu, Santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Somente tu, Senhor, é todo poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro além de ti. Santo, Santo, Santo Deus, Deus poderoso, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Glória a Deus. Eu quero ver tua face. Adore a Ele nessa noite. Deus, me leva. Eu creio, Senhor. Tu és poderoso, meu Deus. Todo poderoso. Tu és santo. Quero ver tua santo, face. santo. Deus, todo poderoso, não há outro, somente tu, Senhor.